Mas você fala assim, mas missionário, como adorar em meio à perda? Aprende com Jó. Jó perdeu finanças, Jó perdeu família, Jó perdeu saúde, mas mesmo assim, Jó, ele criou um altar de adoração ao Senhor. Porque ele dizia assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, por fim, vai se levantar ao meu favor. Ele sabia que aquele momento não resumia quem era Deus. Ele sabia que aquele momento não resumia o poder de Deus na vida dele. Porque ele sabia que o nosso Deus, ele poderia fazer infinitamente mais do que ele pensava, do que ele cria, do que ele imaginava. Ele sabia que o Senhor poderia mudar a história, mudar aquele cenário, mudar tudo relacionado a que ele pudesse estar passando. Que um momento difícil não resumia a Deus, porque todo o poder foi dado ao Senhor no céu e na terra. Aleluia. Por mais que aos teus olhos pareça que Deus perdeu o controle, a música fala, Deus não perdeu o controle, não. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua história. Deus não perdeu o controle da tua família. Deus não perdeu o controle de nada, irmãos. Ele vai se levantar ao teu favor, mas é necessário você continuar crendo que o teu Redentor, ele vive, por fim ele vai se levantar ao teu favor, porque ele é um Deus justo, fiel e verdadeiro. Eu nunca vi ninguém se voltar ao Senhor e ele dispensar as pessoas de mãos vazias. Aonde Jesus estava, sempre tinha uma multidão carente, uma multidão precisando de algo, uma multidão enferma, uma multidão com perdas, mas Jesus nunca dispensou ninguém de mãos vazias, pelo contrário, Jesus, ele sempre tinha uma palavra de fé, de esperança, de amor, aleluia, para dar, que aquecia e fortalecia a fé e a vida daquelas pessoas. E nesta manhã nós estamos aqui, Deus está ministrando ao teu coração, que nada está perdido. Eu não sei o que você considera perdido na tua vida, mas Deus está falando, nada está perdido. A palavra do Senhor fala de uma mulher que tinha uma dracma. Ela tinha 10 dracmas. A dracma, irmãos, era uma moeda com valor de um dia de trabalho ou era dado como um dote a alguém. E aquela mulher tinha 10, mas ela perdeu uma. E não foi porque ela perdeu uma, que ela tinha 10 e ela perdeu uma que ela ia deixar para lá. Não. A Bíblia diz que ela começou a varrer. E no sentido de varrer, é você tirar tudo aquilo que serve de impedimento para você encontrar aquilo que você perdeu. Eu não sei o que você tem perdido dentro da tua casa. Eu não sei se você perdeu o respeito, se perdeu o amor, se perdeu a cumplicidade, se perdeu, irmão, a fé, se perdeu a santidade. Eu não sei o que você tem perdido na sua vida, mas Deus está falando para mim e para você, é necessário você procurar, é necessário você se esforçar, é necessário gastar um pouco mais de energia para você encontrar aquilo que se perdeu dentro de você. Será que foi a fé, irmãos, que está perdida dentro de você? Procura hoje, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela varreu e depois ela acendeu a candeia. O que foi? Ela foi procurar a ter clareza, ela foi procurar a ter luz, e a gente só pode ter luz através da palavra de Deus. A gente só pode ter os nossos caminhos, irmãos, claros diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Está com dificuldade de ver uma direção, com a dificuldade de entender a resposta de Deus para a tua vida. Olha, procura na palavra. A palavra do Senhor, ela é a resposta e ela é a direção para as nossas vidas nesta manhã. Oh, aleluia. E depois, aquela mulher, ela varreu, ela acendeu a candeia e a Bíblia diz que ela procurou diligentemente. Ela procurou diligentemente, ela procurou sem cessar, ela procurou sem parar, ela não desanimou em meio à dificuldade, ela não se abateu em meio à perda, ela não se frustrou diante daquilo que tinha acontecido. Talvez aos olhos dela ela fosse, mas eu cuidei e agora eu perdi. O que aconteceu? Será que ela tinha cuidado tão bem, irmãos, dessa dracma? De algo tão importante para ela? Será que ela tinha cuidado também? Porque se nós cuidamos de algo que é importante para nós, dificilmente nós perdemos. Mas será que ela tratou aquela dracma como se fosse uma coisa qualquer? Como se fosse algo que talvez ela nunca perderia? E ela não deu a importância devida? Ela não deu o valor devido àquilo que ela tinha, que era algo de valor? Que marcaria a vida dela, marcaria a história dela? Porque ela perdeu, irmãos. Mas ela não se conteve com a perda. Ela não aceitou aquela perda. Ela não se conformou com aquela perda. Não, irmãos. O que estava na capacidade dela fazer, ela fez.
E como você tem reagido mediante as tuas perdas? E como você tem reagido mediante as coisas que eram importantes para você e que você, por não se esforçar mais, por não se dedicar mais, você acabou perdendo? Talvez um sonho, talvez o seu casamento, talvez um filho que saiu de casa por algum motivo, talvez a tua própria identidade. Deus está falando o que você perdeu. Se esforça um pouco mais. Não se dê por vencido, mesmo em meio à dificuldade. Talvez não foi fácil para aquela mulher encontrar aquela drag, meus irmãos, dentro da sua própria casa. Estava perdido dentro de casa. Foi algo perdido dentro de casa. E tantos de nós estamos perdendo coisas importantes dentro de casa e não estamos nos dando conta. E depois nós vamos falar assim, mas por que, Senhor? Quando foi que eu perdi isso? Ou como foi que eu perdi isso, Senhor, dentro da minha casa? Que eu nem percebi. Sabe o interessante? É que aquela mulher, ela percebeu que ela perdeu. E ela quis dar uma reviravolta, ela quis dar uma virada. Ela falou assim, eu perdi, mas eu não vou estar conformada. Eu perdi, mas cabe a mim procurar. Eu perdi, mas eu vou me esforçar para encontrar, para mudar essa situação, para mudar essa história. O que você tem feito mediante as tuas perdas? O que você tem feito mediante as tuas lutas, as tuas batalhas? Até quando você vai esperar mais coisas acontecer para você se despertar e tomar uma decisão na tua vida? Até quando você vai esperar coisas piores acontecerem para você decidir se levantar e começar a agir? Sai dessa cinza de tristeza, de dor, de luto, de perda e começa a reagir. Se você está parado, se entristecendo, chorando, o tempo não para, o tempo está correndo. E quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser de você reverter o quadro das situações em que você vive. É necessário você se levantar. Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Se levanta das tuas cinzas, deste lugar de tristeza em que você se colocou e não consegue mais sair. Por mais que deem palavra de ânimo, por mais que coisas boas aconteçam, por mais que Deus fale que está contigo, você ainda continua nesse teu posicionamento de tristeza, nesse teu casulo de solidão, de perda, de frustração, de complexo. Enquanto você estiver dentro desse casulo, nada vai mudar. Nada vai acontecer de diferente na tua vida. Você não vai conseguir encontrar essa dracma que você perdeu se você não tiver uma reação. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Deus está esperando de você uma ação tua para Ele poder reagir ao teu favor. Sai dessa estagnação. Sai desse vitimismo. Ai, coitadinha, coitadinho. Não, coitadinho não, irmãos. Deus hoje está te dando uma porção dobrada de poder. Deus hoje está te dando um revestimento diferente. Deus hoje está te dando uma resiliência, uma capacidade, uma força para você. Se é a força que você precisa, hoje Deus está indo aí com força na tua vida, com poder. Aleluia. Vai descer sobre a tua vida aí onde você estiver, sabe o que? O Espírito Santo de Deus, que vai te capacitar de uma maneira extraordinária, que até mesmo você vai ficar surpreso com o que você vai fazer.